Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sr. Bastonário, muito obrigada. E demais elementos da Ordem dos Solicitadores, é um gosto receber-vos aqui. Não é o assunto melhor do mundo, mas também não é o pior e, portanto, aproveitando a disponibilidade do Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, aproveitando a disponibilidade e a abertura que aqui já demonstrou, parece que se abre aqui alguma esperança, vamos ver. Não é que eu tenha concordado com tudo o que disse, mas adiante, mas podemos ter aqui alguma margem de esperança. E é com essa esperança que eu também lhe coloco algumas questões e faço aqui uma pequena intervenção. O Sr. Bastonário focou alguns dos assuntos que mais preocupam o Partido Social Democrata. E um deles diz logo respeito à questão dos atos próprios e à lei que nós conhecemos, que é a Lei 49 de 2004, uma lei que veio regular e regulamentar toda a atividade dos advogados e dos solicitadores. A partir do momento, e a partir desse momento, começamos todos, eu digo todos porque eu sou desse tempo, não é? E, portanto, começamos todos uma grande luta contra a procuradoria ilícita. E quem viveu todo este percurso, quem acompanhou todo este percurso, hoje tem dificuldade, de facto, como o meu colega deputado do Partido Socialista terá, até porque é colega de profissão também, tem dificuldade em olhar para esta alteração sem preocupação. Desde logo porque o motivo dela é o motivo de facilitar a concorrência e nós entendemos que não se facilita, nem há concorrência entre profissionais que não sabem fazer a mesma coisa. Desde logo, nós não podemos falar de concorrência entre profissões que são diferentes. E, por isso, quando nós abrimos o leque e passamos a permitir que outros profissionais que não inscritos numa ordem pratiquem atos que são próprios de profissionais daquela ordem, nós não estamos a falar de concorrência, estamos a falar de uma coisa completamente diferente que eu nem sei bem dizer qual é. E, portanto, e com um perigo enorme que eu pergunto-lhe, Sr. Bastonário, como é que vê, como é que um cidadão vai reagir por um mau serviço prestado por um profissional que não é advogado e não é solicitador e não tem sobre si, digamos que, uma tutela de responsabilidade de uma ordem. Como é que reage o cidadão? É que nós não estamos, esta lei não foi feita para proteger advogados nem solicitadores. Esta lei foi feita para proteger a segurança jurídica e os cidadãos. Foi para isso que ela foi feita. E, portanto, esta é uma das nossas grandes preocupações. Como é que se protege estas pessoas? A quem é que elas reclamam? Quem é que as vai supostamente compensar ou indemnizar por danos causados em prejuízo delas próprias e dos seus assuntos? Como é que isto se resolve? E portanto, queria-lhe deixar este repto, uma pergunta certamente que já pensou muito nela, e deixar-lhe aqui, pedir-lhe mais alguns contributos que nos ajudem a refletir e a encontrar alternativas. Depois falou-nos também da remuneração do estágio profissional e aqui deixo-lhe apenas a seguinte questão. Se via com bons olhos que esta remuneração fosse semelhante àquela que existe, por exemplo, para os estagiários de psicologia, em que é o próprio Estado que comparticipa esta remuneração e que a entidade que dá o estágio pode, se assim entender, acrescentar algo a esta remuneração. Relativamente ao alargamento de competências, que também é um assunto que nos preocupa, tenho aqui uma questão muito concreta. O Sr. Bastonário sabe explicar-nos porque é que até hoje os solicitadores não estão incluídos no acesso ao direito? Porque é que isto não está a acontecer dentro das suas competências? O que é que motiva esta falta que existe e porque é que os solicitadores não estão no regime do acesso ao direito? Se tem alguma justificação para isso, porque nós não temos, e gostaria de lhe deixar esta pergunta. Ainda quanto ao alargamento de competência, tenho aqui um desafio para lhe lançar e gostava de o ouvir. Os solicitadores têm uma competência muito conhecida que tem vindo a ser trabalhada pela Ordem dos Solicitadores e que está prevista, inclusive, no artigo 127 do Estatuto da Ordem dos Solicitadores, que é a competência para certificar atos, situações, factos, ocorrências da vida. E, portanto, eu refiro-me ao auto de constatação, que é um documento ou uma certificação que eu vejo os solicitadores, não sou eu que vejo, é o próprio Estatuto que diz que eles têm competência para o efeito, é um meio de prova que já deu provas de sucesso no Brasil e em França. Porque é que não caminhamos hoje? E se temos condições para caminhar? É isto que eu lhe pergunto, porque eu sei que a Ordem dos Solicitadores
tem feito um trabalho enorme, tem a plataforma criada, os solicitadores fazem muito autoconstatação, pelo que eu sei, tem sido crescente o recurso, quer nomeadamente dos mandatários, a este meio de prova, e eu pergunto-lhe, e vou já terminar, Sr. Coordenador, se a Ordem dos Solicitadores está preparada para nós caminharmos para a autonomização deste meio de prova no âmbito do Código de Processo Civil. E eram estas as questões e os desafios que lhe deixava. Muito obrigada.